senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje nós vamos falar maneiras pelas quais qualquer pessoa pode verificar por conta própria que a Terra é um globo. Roda a vinheta! O Olavo de Carvalho, autoproclamado filósofo e professor, ganhou um certo destaque nas últimas semanas devido a algumas declarações um pouco controversas. Basicamente, o Olavo de Carvalho começou a dar certa credibilidade para a teoria da Terra plana, afirmando que alguns elementos dessa teoria seriam irrefutáveis. A teoria da Terra plana, e aqui eu uso teoria no sentido corriqueiro e não no sentido científico, porque a Terra plana não é uma teoria científica, mas a teoria da Terra plana diz basicamente que a Terra é plana, que ela não é um globo, como nós sabemos que de fato ela é, e sim que ela seria um plano coberto por um domo, que seria o firmamento, como descrito na Bíblia e etc. Eu não tô aqui pra zoar o Olavo. Qualquer pessoa pode ser vítima de teorias conspiratórias e falhas no raciocínio. Desde pessoas com baixo nível educacional até pessoas extremamente estudadas, com formação acadêmica e tudo mais. Mas, felizmente, existem algumas maneiras bem simples da gente constatar qual é o verdadeiro formato da Terra. E é por isso que isso não é segredo já tem um bom tempo, mas a gente vai chegar lá. E eu não vou jogar no modo fácil, porque seria muito fácil pra mim simplesmente apontar o fato que nós temos imagens da Terra conforme feitas do espaço. Nós temos astronautas, nós temos pilotos de aeronave que operam a uma altitude muito elevada, nós temos diversas testemunhas oculares de que a Terra não é plana. Mas os terraplanistas não acreditam na veracidade dessas imagens ou desses relatos. Então a gente vai jogar nesse mundinho de fantasia deles. Até porque, vamos combinar, nem eu nem você temos acesso a um satélite para fazer imagens da Terra. Então eu quero algo mais palpável, algo que qualquer pessoa pode verificar por conta própria. Mas, antes de começar, eu quero desmentir uma narrativa bastante comum desse pessoal que acredita que a Terra é plana. Basicamente, o fato que a Terra é um globo não é uma ideia nova. O cidadão médio já sabe que a Terra é um globo desde pelo menos a Grécia Antiga, que é quando a gente tem os primeiros relatos de estudos feitos sobre esse assunto. O cidadão grego padrão provavelmente nem se importava muito com esse assunto, mas todo mundo que era minimamente estudado naquela época já sabia desse conhecimento, porque ele era um conhecimento comum. Esse conceito da Terra Globo não nasceu com Galileu, ou com Isaac Newton, ou com quem quer que os terraplanistas queiram culpar por esse assunto. Isso já é conhecimento comum há muito tempo. Pelo menos no que diz respeito à parcela educada da população. E como que os gregos sabiam disso? Um dos experimentos mais famosos sobre esse assunto é o do filósofo grego Eratóstenes. Você provavelmente já conhece essa história. O Eratóstenes, ele estava numa cidade do Egito e ele percebeu que o sol naquele dia estava a pico, ele estava a 90 graus, os objetos não estavam projetando sombras ali. Mas na cidade vizinha, isso não era verdade. Lá, o sol parecia estar a um ângulo diferente. Para investigar esse fenômeno que o Eratóstenes observou, ele cravou um pedaço de madeira em cada uma dessas cidades e mediu o tamanho da sombra em cada uma delas. Então, utilizando a distância entre essas duas cidades que ele conhecia, ele conseguiu demonstrar não só que a Terra é um globo, mas calcular a circunferência desse globo com uma precisão assustadora para algo que foi feito antes do nascimento de Cristo. E qualquer pessoa com um amigo e 2 pedaços de pau consegue replicar esse experimento. Eu vou deixar aqui na descrição um link com todos os detalhes para você poder fazer os cálculos por conta própria se você quiser. Terraplanistas gostam de dizer que esse experimento não prova que a Terra é um globo, porque esse experimento supostamente daria os mesmos resultados com um Sol mais próximo e menor, tipo mais próximo da superfície terrestre. E isso é verdade. Mas utilizar esse argumento é uma tremenda de uma falha lógica. Porque para utilizar esse argumento, você precisa partir de um pressuposto completamente sem evidências, que seria essa ideia de um Sol mais próximo e menor, e utilizar essa assunção sem evidências novamente para justificar o porquê que os fatos não estão correspondendo à sua visão de mundo. E isso é um erro. Você precisa verificar quais são os fatos e compor uma teoria que se adeque a eles e que os explique, e não tentar distorcer os fatos para que eles se adequem
a sua conclusão que você já estabeleceu previamente. Não é assim que ciência funciona. E vale lembrar, nós sabemos, sem nenhuma sombra de dúvidas, que o Sol se encontra distante do planeta Terra. Existem maneiras de você medir essa distância entre o Sol e a Terra. Para fazer isso, basta você medir a distância entre Terra e o planeta Vênus, o que é feito de maneira direta através de sonares, é uma medição concreta e observável. E uma vez que você saiba essa distância, você pode aplicar trigonometria básica para medir a distância entre a Terra e o Sol. Tudo isso é concreto, tudo isso é fácil de reproduzir desde que você tenha os instrumentos em mãos. E, sabendo que o Sol se encontra distante do planeta Terra, a única explicação possível para o experimento do Eratosthenes é que a Terra de fato é um globo. Novamente, vai ter um link aqui na descrição sobre essa questão de como medir a distância do Sol para a Terra. Outra coisa que qualquer pessoa pode fazer é ir até uma cidade portuária, como Santos, por exemplo, e observar os navios conforme eles saem do porto e vão para o mar. Você vai observar que, em pouco tempo, esses navios vão desaparecer além da curva do horizonte. E isso se deve ao fato que a curvatura da Terra começa a esconder esses navios. E aqui, eu novamente já preciso me preparar para o contra-argumento dos terraplanistas. Se você procurar sobre navios desaparecendo além do horizonte, o que você mais vai encontrar aqui no YouTube é vídeo de terraplanista demonstrando que se você der um zoom nesse navio, ele volta. Você antes não conseguia enxergar ele, mas se você der um zoom, você ainda consegue enxergar ele, o que prova, obviamente, que não existe curvatura na Terra, certo? Errado! Se você está sentado na praia e não consegue mais ver um navio à distância, existem 3 possibilidades do porquê você não consegue ver esse navio. Primeiro, porque o nosso olho tem uma capacidade de resolução angular limitada. Eventualmente, essa resolução ultrapassa essa capacidade do olho e esse navio desaparece da nossa vista. Segundo, porque pode ter elementos na atmosfera, tipo neblina, etc., que impedem que você veja esse navio. E terceiro, porque ele sumiu além da curvatura terrestre. Então, quando esse terraplanista não consegue mais enxergar o navio, dá o zoom e volta a enxergar ele só está provando que o fato que ele não conseguia observar antes se devia aos elementos 1 e 2. Se você continuar a acompanhar esse navio, você vai ver que, eventualmente, ele vai desaparecer independente de quanto zoom você dê nele. Você pode pegar um telescópio e olhar reto, você não vai mais ver esse navio. Por quê? Porque ele sumiu além de uma barreira física intransponível, que é a superfície terrestre e a curvatura terrestre. Agora, aqui na tela, vocês estão vendo um vídeo excelente em que um cara filmou vários navios a várias distâncias ao mesmo tempo. Percebam que os navios mais distantes estão sumindo, mesmo dando zoom. E, mais importante, não importa o quanto zoom que ele dê, esses navios não ficam mais visíveis. A metade inferior deles desapareceu. Não importa quanto zoom ele dê, essa metade não volta a ficar visível. E é justamente porque essa metade inferior desses navios está além do que é possível enxergar, porque eles já foram além da curvatura terrestre. Se você não tiver com um saco de esperar por navios, você pode fazer a mesma coisa observando o pôr do sol. De quebra, você ainda vai ganhar uma vista extremamente bonita. Outro ponto muito importante é o eclipse solar. Se você observar um eclipse, você vai ver que a sombra que surge tem um formato arredondado. Sabe por quê? Porque essa é a sombra da Terra, e a Terra é redonda, ou melhor, a Terra é um globo. E a sombra de uma esfera é redonda. E é curioso esse ponto, porque os terraplanistas precisaram bolar uma explicação completamente absurda para conseguirem justificar o fato que essa observação não bate com a teoria deles. Então eles criaram toda uma desculpa, para ser bem sincero, de que existe um outro corpo celeste que é completamente invisível, indetectável, exceto nos momentos em que o Sol e a Lua e a Terra se alinham, e daí nesse momento ele cria o eclipse. Eu não sei, é confuso e é bizarro e não tem nenhum suporte em evidências, e é isso que é importante entender. A gente não está falando de uma alternativa com o mesmo suporte de evidências. Não existe qualquer evidência de que esse corpo celeste exista, exceto a vontade de que os terraplanistas têm de que ele exista, porque é a única forma de explicar o porquê existe o eclipse no modelo da Terra plana.
E com isso, a gente cai de novo naquele erro de lógica que eu mencionei. Eles não estão preocupados em entender o mundo. Eles estão preocupados em criar explicações que justifiquem o fato que a realidade não se adequa à teoria deles. Essa explicação vem posteriormente aos fatos. Eles já partem de uma conclusão pré-determinada. E o mais importante para eles é sustentar essa conclusão, não descobrir qual é a realidade do mundo. Outra coisa acessível a qualquer pessoa, acessível principalmente a você, Olavo, porque você tem essa experiência de vida de ter vivido nos dois hemisférios terrestres. Você já viveu no Brasil e você vive hoje nos Estados Unidos. E, portanto, você sabe que as constelações que você observa no céu americano são diferentes das constelações que você observa no hemisfério sul. E isso seria absolutamente impossível se o modelo da Terra plana fosse verdadeiro. Um modelo onde a gente tem um plano coberto por um domo. Porque nesse caso, o céu é comum para todo mundo. As estrelas que a gente observaria nesse modelo estariam pregadas no firmamento, que é comum para todo mundo. Outro fato similar, esse um pouco menos acessível, mas as estrelas, elas estão em constante movimento. É um movimento bem sutil, que não dá para ser detectado a olho nu, mas que você consegue medir com aparelhos específicos. E uma característica importante do modelo Terra plana é que ele é estacionário. Não existe movimento de astros, porque não existem astros. São coisas pregadas na parede do firmamento. Então é mais uma observação que é consistente com o modelo Terra Globo e que não é consistente à primeira vista com o modelo da Terra plana. E provavelmente eles conseguem inventar uma desculpa, talvez a parede do firmamento gire, eu não sei, mas isso é uma desculpa criada posteriormente para explicar uma observação que não bate com a teoria deles. Outra forma simples de verificar que a Terra não pode ser plana é observar o movimento do Sol e o comportamento da luz. Imagina que esse excelentíssimo livro do Carl Sagan é a Terra, e o meu dedo é o Sol e a luz projetada pelo Sol. Os terraplanistas gostam de dizer que o Sol funciona como se fosse uma lamparina, ele projeta um cone de luz para baixo. Mas perceba, se esse fosse o caso, a gente veria as pessoas que estão em qualquer outro ponto do plano, exceto o ponto iluminado, conseguiriam ver que existe um ponto iluminado ao longe. O Sol estaria constantemente à vista de todo mundo. E existiria meio que um clarão constante lá no horizonte. Só que, se você for para um espaço aberto e verificar ao seu redor, talvez você perceba que você não vê o Sol. Se você for, sei lá, pro topo do Monte Everest, o lugar mais alto do planeta, você não vai ver o Sol à distância. Porque não é assim que as coisas funcionam. Mais importante, voltando aqui pro nosso livro plano, no modelo da Terra plana, o Sol faz esse trajeto acima da Terra. Isso aqui não é uma representação perfeita, claro, mas segue com o tio. O Sol fica fazendo esse movimento em cima da Terra, o que significa que se você estivesse aqui na altura do plano, você veria o Sol fazendo esse caminho acima da sua cabeça. Esse seria o trajeto do Sol. E novamente, eu tenho um vídeo disso. O primeiro vídeo que eu subi aqui no canal do Brunel Científico foi uma simulação feita em 3D do modelo da Terra plana e como que as coisas se comportariam se esse modelo fosse real. Esse modelo mostra como é a caminhada do Sol no modelo da Terra plana, ou melhor, como seria a caminhada do Sol no modelo da Terra plana visto do solo. E você vai observar que essa não é a caminhada do Sol que você observa no seu dia a dia. O Sol não faz esse movimento acima da nossa cabeça, ele faz esse movimento. Ele surge de um ponto, ele se ergue, ele faz um arco, ele chega num pico e daí ele descende até afundar além do horizonte. Ele não fica acima da nossa cabeça numa altura fixa, como seria no modelo da Terra plana. E ele também não faz esse movimento. Existem outras coisas que eu poderia trazer aqui, mas esse vídeo já está bastante longo da maneira que ele está, e eu só queria demonstrar algumas maneiras simples que qualquer pessoa pode utilizar para constatar qual é a realidade do nosso planeta. É isso que a ciência faz. Ela observa a realidade ao nosso redor e ela cria explicações que expliquem esses fenômenos que a gente observa. Ela não parte de uma conclusão pré-estabelecida e vê de que maneira ela consegue encaixar os fatos nessa conclusão. E se você observar com cuidado a realidade que nos cerca, você vai ver que é impossível a gente viver em um planeta plano, mesmo que isso pareça num primeiro momento. Existem coisas demais que são completamente inconsistentes com o modelo da Terra plana para esse ser
para essa ser a realidade do mundo em que a gente vive. O modelo da Terra Globo, por mais fantástico que ele seja em alguns aspectos, e por mais que ele desafie o senso comum em alguns aspectos, observando com cuidado e com carinho a realidade ao nosso redor, esse é o único modelo que explica o mundo em que a gente vive de fato. E eu sei que eu disse que eu não faria isso no começo, mas não dá para evitar. A gente tem também a evidência definitiva. A gente tem fotos. Então é isso. Espero ter ajudado o Olavo e qualquer outra pessoa que possa ter esse tipo de dúvida. Novamente, não precisa sentir vergonha de ter esse tipo de dúvida. Talvez sentir um pouquinho de vergonha de espalhar esse tipo de coisa, especialmente quando você tem um impacto considerável nas redes sociais. Mas enfim, desde que você esteja disposto a ser melhor daqui pra frente, tá tudo bem. Quem que eu tô enganando? O Olavo não vai ver esse vídeo. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas nos diga o que você pensa. E por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É muito importante que você faça isso, porque o Moral Científico ainda é um canal pequeno que precisa da sua ajuda para poder crescer e alcançar mais pessoas. Nossa recomendação de livros de hoje é o excelentíssimo, que fez uma pontinha no vídeo de hoje, Contato, do Carl Sagan. Eu tô quase terminando o livro e ele é muito bom. Ele conta uma história sobre a civilização humana recebendo um contato, por isso o nome, de uma civilização alienígena, extraterrestre, e muito mais conhecedora da física e da realidade do que a gente. E ele tem uma pegada bem sociológica, de mostrar os impactos disso na sociedade humana e como que a gente responderia a um acontecimento desses. E ele tem uma pegada bem, pelo menos na minha opinião, tá bom que eu ainda não terminei o livro, isso pode mudar até o fim do livro, mas eu senti uma pegada bem positiva desse livro e eu gosto disso. É muito fácil a ficção científica ir pro caminho distópico, pro caminho que tudo vai ser uma bosta, que a espécie humana é uma merda e etc. E não, esse livro ele pega mais na questão de como um evento desse poderia unir a espécie humana e demonstrar que a gente é uma espécie única, que nós somos todos irmãos, de fato, e que nós precisamos ter esse senso de unidade para levar um mundo melhor. Mas nem por isso ele deixa de ser crítico, especialmente porque esse livro nasceu na época da Guerra Fria e a gente sabe como foi essa época. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!